infância, né? Para a gente entender esse cenário de quem é o prefeito Felipe antes de ser prefeito, e depois a gente entra aí na sua gestão. Como que foi essa sua infância aí? Rebeca, eu sou filho de produtores rurais, então certamente eu fui feito lá na propriedade rural, mas vim nascer na cidade. Naquela ocasião não tinha médico na cidade, era farmacêutico que dava assistência ali. E depois nós retornando para o meio rural, né? Nós tivemos a infância como toda criança ali daquele meio. Na época, os pais colocavam um professor em casa para a gente estudar e mais alguns vizinhos que estudavam ali. O começo de tudo foi aí, né? E do ponto de vista, né, cultural, do ponto de vista político, nós nascemos no período da ditadura militar. Então as conversas do ponto de vista político, sempre a família foi ligada ao MDB. Então eu cresci ouvindo a família falar do partido, ouvindo falar nos movimentos, na democracia, na perseguição que o regime trazia ali para o país, aquela insegurança de poder se mobilizar, se organizar. Então eu cresci isso. E tive uma juventude inspirado por esses movimentos libertários, de construção, de uma vida política onde a democracia, através do voto, pudesse prevalecer, né? Então, o começo de tudo foi dessa forma aí, né? E ali dentro, nessa sua rotina ali com os seus amigos, os vizinhos, ainda nessa ideia de uma escola bem intimista, né? Onde você conversava com os amigos e tudo, já existia assuntos políticos, então, dentro de casa? Dentro de casa, os vizinhos tratavam isso dentro de casa, conversavam política, apesar do meu pai e a minha mãe nunca se candidataram, mas tinha naquela vontade de que a gente pudesse voltar à normalidade política, democrática, né? E... De que precisava da política, né? Porque hoje, assim, uma opinião que eu até quero do senhor, o senhor pensa assim, hoje eu vejo uma falta desse desejo político, muitas vezes, dos próprios pais conversarem sobre isso com as crianças, né? Parece que antigamente isso existia mais. Romero, o podcast hoje, o seu trabalho aqui, ele traz todo um gosto pelas questões culturais, sociais e também políticas. Eu já ouvi entrevistas aqui sua, e de fato o mundo da mídia brasileira, ela desconstrói todo o trabalho político. Quando o político é eleito, ele acaba ficando sem moral, sem credibilidade. É verdade. Não é? Política é sinônimo de corrupção, coisa ruim. Não vou nem me candidatar, porque isso aí só tem uma corja de coisa ruim. Eu confesso para você que é a banda podre. Tem a banda podre na igreja, na prefeitura, na polícia, enfim, em qualquer lugar. O importante é que a maioria, que eu conheço pessoalmente, tem um lado positivo, que é fazer política para servir o próximo. Muitas vezes você pode fazer isso em alguns projetos pessoais, mas é impossível de você atingir uma massa maior número de pessoas que precisa. Então, fazer política para poder construir um ambiente mais razoável, mais saudável, é dessa forma. Agora, do ponto de vista prático, por que as pessoas são hoje desinteressadas com a política? É porque todos os dias liga a televisão, vai na internet, então a crítica é muito maior do que aquilo que é de positivo que está acontecendo. Se você analisar bem, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, tem muitas obras acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo. No entanto, a imprensa às vezes foca o ponto negativo e coloca todos no mesmo balaio, né? Ou assim, um período de muita pujança, algo bom está acontecendo, aí acontece uma situação ou outra e já caracteriza ali como um todo, né? Genérico, assim. Não, todo mundo é ruim, né? Tem situações que eu vejo. Às vezes acaba que um ou outro não representa bem a política, né? Não, o cidadão ele foi preso por conta de corrupção. E aí vem pessoas do bem, né? Pessoas para fazer a boa política, mas a pessoa já cria aquilo ali como único. Não, o fulano ali foi corrupto, todo mundo vai ser. E não é assim. Não é assim, Rebeca. Do ponto de vista prático, assim, a construção do caminho político,
ele tem que realmente ser pautado no desprendimento, né? No coletivismo, naquelas ações que vá de encontro realmente às necessidades das pessoas. Isso é a coisa mais importante. Eu fui formado nesse ambiente e procurei trabalhar nessa linha de pensamento, né? E lá na escola ali já nasceu o Felipe liderança? Ali naquela escola já existia essa sua figura ali para representar as pessoas, ou foi aos poucos que isso foi acontecendo? Representação de classe. Logo no ensino médio a gente estudou ali na Escola Agrotécnica Federal de Jataí, hoje Instituto Federal Goiano, e lá tinha alguns cargos na cooperativa. Nós fomos diretor da cooperativa, diretor financeiro da cooperativa, e aí foi se construindo, né? Depois nós moramos no Paraná um tempo, trabalhando ali, depois da faculdade no Rio, nós fomos para o Paraná e ali também fui trabalhar numa cooperativa. Retornando, participei de alguns projetos sociais muito interessantes, que foi o caso da formação da Escola Família Agrícola, que faz a pedagogia da alternância na cidade, juntamente com os companheiros. Eu lembro aqui do Hélio Frutuoso, nós fundamos a cooperativa de crédito na cidade, então toda uma participação na sociedade do ponto de vista coletivista, melhorando as condições, buscando, Rebeca, solucionar aquele problema. Muitas vezes o produtor, sobretudo os pequenos, chegava no Banco do Brasil com chapéu de palha embaixo do braço para viabilizar os seus projetos. E ali... querendo os recursos, a possibilidade crescer. Justamente. E o que acontecia? É claro que a política do Banco do Brasil, ela naquela ocasião, sobretudo, ela era menos trabalhoso trabalhar com grandes projetos, grandes somas de investimentos em determinados tipos de agricultura. Então, eu criado numa agricultura familiar e buscando saídas para solucionar isso, juntamente com os demais membros da cooperativa, nós trabalhamos essa ideia. Hoje, é claro, de ampliar, o município é um dos municípios que mais investe no PRONAF, fruto desse trabalho, não somente por nós, mas já desde uma comunidade eclesial de base, ali o centro social, os sindicatos, enfim, toda uma cultura de agremiação que culminou com essa ascensão nossa. Eu julgo que eu tive essa base, a nossa ascensão à prefeitura da cidade pelo terceiro mandato, baseado nessa luta de classe. Não, hoje é claro que o município não é só feito de pequenos agricultores, mas tem agricultura comercial, tem os grandes empreendimentos. E às vezes as pessoas acreditam assim, que nasce, onde nasce um político, onde nasce uma personagem, né? Um personagem, porque a política não necessariamente é o político, né? Cada um tem um jeito de fazer política, né? Tem gente que acha ruim a política, não gosto de política. Não, política você tem que gostar, não tem jeito. Quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? Eu sempre falo, isso é uma frase de Platão. Não, se você não gosta de política, me desculpe, porém, você necessita dela. Você pode até ir lá, votar nulo, você ir lá justificar, ok, mas a política vai continuar existindo. O que a gente precisa, na verdade, é de novos políticos. E esses políticos, o que eu percebo é que eles naturalmente nascem nessas cooperações, assim, nesses ambientes onde se precisa de alguém que levante a voz, que represente, que lute, que se informe, né? E foi assim, então, que o prefeito começou a gostar da ideia de política. Foi sendo líder desses pequenos agricultores. Com certeza que isso teve uma contribuição decisiva no processo. Mas eu nunca me vi candidato a disputar um cargo eleitoral. Eu nem filiado não era. Sempre do partido, a família toda no partido. No entanto, um dado dia, o presidente do partido, mais o secretário do partido, me convidou para que eu viesse a participar do nosso partido. Eu me alegrei muito. Eu lembro bem que era uma tardezinha, o sol se pondo, e ali aquelas... Felipe, vem participar com a gente, para fazer política. Eu me entusiasmei com aquilo, assim, e até não é fazer política, mas fazer parte dos quadros do partido. Me orgulhei, me senti lembrado, tipo assim. E depois disso aí a gente veio, se colocou à disposição, uma vez participando da agremiação, nós temos que estar pronto, disposto, né? Sim. A servir aquela agremiação no qual eu vivi dentro dela, mesmo não sendo filiado.
Então, eu me coloquei à disposição e o partido confiou esses 3 Você mandatos. nunca tinha vindo como vereador, não? Não, eu nunca fui vereador, né? Já foi de cara E eu candidato a prefeito. Nessa ocasião que eu fui convidado, tinha um prefeito do nosso partido, o João Bosco, e eles me convidaram logo depois dessa filiação para participar na chapa majoritária como candidato a vice-prefeito, né? Certo. Essa chapa não teve sucesso, mas já na eleição seguinte nós já encabeçamos a prefeitura e aí em 2000... Então o senhor veio como vice-prefeito, né? Não teve êxito. E Exato. aí no outro ano, né? Sequente a candidatura, e o senhor já veio como prefeito. E foi uma eleição difícil, muito acirrada, né? Nós tiramos o grupo gestor que estava no mandato, ele tinha ido para a reeleição e nós conseguimos... quando eu falo nós e os companheiros e o partido, o nosso grupo político, nós ganhamos por diferença de 238 votos. Então, até a última urna, não se sabia o que estava acontecendo. Quem ia vencer. E essas competições, assim, eu já participei, é um dia marcante, né? Um dia, assim, o fervor, né? Você tá ali na expectativa, né? Dos números crescendo ou diminuindo ali. Então, 38 votos. 38 votos, meu Deus. Aí nós passamos o primeiro mandato e fomos para a reeleição. Sucessivamente, foi a primeira vez que o povo de Orizona reconduziu o mandatário ao segundo mandato. Então nós tivemos esse privilégio. Dos 9.000 e poucos votos, nós tivemos mais de 6.000 votos nessa ocasião. E aí findou o nosso mandato. Aí o segundo mandato ele já veio mais leve, então. Um pouco mais, já tinha mostrado o trabalho. Né? A eleição, ela possibilitou um resultado de aprovação em termos de voto. É muito mais desafiador no segundo mandato, porque você é avaliado consigo mesmo, né? Então a exigência aumenta muito mais e o apoio popular é grande, e então é bastante desafiador, mas é possível, né? É possível. E aí, depois do segundo mandato, não pode, né? Não pode. O eleitor, às vezes, o nosso telespectador não sabe, mas um prefeito, ele pode ser 2 vezes. Ele tem duas vezes, pode ser reeleito. Aí, o senhor deixou alguém para te suceder, porque hoje o senhor está no 3º mandato, né? No 3º mandato, né? Sim. E nesse 3º mandato, nós concorremos com mais quatro concorrentes, mais 3, né? Nós éramos 4, dos quais nós tivemos mais de 50% dos votos válidos, né, na cidade. E mais uma vez foi a confiança do povo que continua com a gente trabalha afinco para melhor servi-los, né? Com certeza. E eu quero saber agora, prefeito, sobre a cidade de Orizona, tá? Aquele que está nos assistindo falando, Orizona, existe essa cidade no nosso estado? Existe. Me explica aí quantos habitantes, onde é que vocês estão posicionados. E também quero saber a principal economia aí da cidade, porque na realidade, quando houve o convite, né, de trazê-lo aqui, a gente na oportunidade teve conhecendo, né, os seus produtos, os produtos ali da terra, e que com certeza, assim, hoje são referência no nosso estado e com certeza no nosso Brasil. Então eu quero mostrar para as pessoas que estão nos assistindo onde fica Orizona, né? E os potenciais que tem ali. Vai que às vezes a pessoa está assistindo aqui, prefeito, tá querendo uma cidade para morar, vai morar lá na sua cidade. Que beleza, vai ser bem-vindos, né? Mas Orizona, Rebeca, ela é a terra da minha saudade. O tempo que eu morei fora de Orizona foi a terra da minha saudade. E hoje é o meu mundo encantado, é o melhor lugar do mundo para se viver e é o meu melhor lugar. Então, Orizona hoje ela está no sudeste do estado de Goiás, né? Ela foi encravada ali, naquela região da mata, e ali os imigrantes que vieram de Minas Gerais povoaram aquela região, viram a mata e viu ali uma possibilidade de sucesso, e hoje ela tem em torno de quase 16 mil habitantes, né? Um povo honesto. A cidade tem. Um povo honesto, trabalhador, um povo que foi capaz de transformar aquele meio ali com uma capacidade gigante
E hoje é a primeira bacia leiteira do estado de Goiás. Isso. É a primeira na produção de mel e a primeira na produção de coentro. O coentro semente. Sim, né? sim. Sim, eu até tava lendo um pouco sobre Orizona e aí eu falei, peraí, deixa eu lembrar qual é o coentro aqui. E ele é utilizado no tempero, né? É utilizado no tempero. Rebeca, é um condimento, né? Que a cidade de Orizona produz muito, né? Tem ali as empresas que trabalham com isso, nos pivô central, né? A produção de mel é grandiosa, tem a unidade beneficiadora de mel na cidade e com produtos é a primeira cidade no estado de Goiás em termos de produção de mel, coentro e leite. Né? Eu tô precisando um pouquinho de mel. Eu acho que o telespectador tá vendo que eu tô rouca, né? Então lá é a primeira cidade em produção de mel. Do estado de Goiás, né? Aí tem várias indústrias lá, várias pessoas que trabalham com isso, ou tem uma em específica que garantiu essa posição de ser o melhor mel do estado, enfim. Esse levantamento ele se deve à quantidade de produtores rurais que têm nas suas propriedades essa exploração como atividade principal, às vezes secundária, mas relativamente o município de Orizona ainda tem muito ambiente possível de se criar abelha. Tem muita agricultura, é bem verdade, agricultura comercial, que tem todo ali os tratos fitossanitários, mas existe muitas áreas do município que ainda conserva a vegetação natural e isso permite um ambiente ecologicamente razoável para a criação de abelhas. Onde tem abelha é porque o ar é puro e porque o ambiente é ecologicamente correto. Isso aí, né? já é uma característica que a gente pode encontrar na cidade, com certeza. E que além de ser a primeira no estado na produção de mel, também a bacia leiteira também é referência, não é? É referência, sim. Na década de 80, nós tínhamos um trabalho da Emater, e a pessoa que encabeçou isso foi o Zé Geraldo. Tinha outros técnicos ali que o assessoravam, mas ele era um entusiasta da questão e fez muito para a pecuária leiteira no estado, inclusive, e sobretudo na cidade de Orizona. Hoje ele já é falecido, mas eu faço questão de mencionar porque foram pessoas que ajudaram a construir a cidade, né? José Geraldo, técnico da Emater, né? E fez um bom trabalho. E hoje, a pecuária leiteira, ela tem uma bacia leiteira bem representada. Ela tem um nível de tecnologia de primeiro mundo, né? A genética lá, realmente a genética que serve para qualquer lugar do Brasil, né? E aliado a isso, uma indústria pujante em cima dessa matéria-prima. Só para você ter ideia, Rebeca, nós conseguimos, o laticínio da cidade conseguiu um prêmio internacional. O melhor requeijão cremoso do mundo. Competiu com dezenas de países aí que tem tradição muito antiga, né? E o requeijão lá de Orizona, reflexo do trabalho do empresário Jair, juntamente com ele, todos os seus diretores ali do laticínio, todos os trabalhadores, num rigoroso e impecável controle. Que traz esse selo. Ou não, todos os requeijos, porque lá tem outros fabricantes. Tem outros fabricantes. É de lá que sai o melhor requeijão do mundo. Teve um concurso internacional do qual o laticínio participou, né? E o laticínio, diante de todos os requeijões, foi medalha de ouro em requeijão cremoso. O ricota e o queijo parmesão, os dois últimos, medalha de prata. Mas o requeijão cremoso foi medalha de ouro. Isso nos traz um orgulho não somente para a cidade de Orizona, os produtores de Orizona, inclusive eu sou um pequeno produtor de leite, também forneço leite para esse laticínio, mas por todo o estado. Esse requeijão é tipo aquele, parece um queijo mesmo, ele é mais durinho, não é? Não, ou ele é aquele requeijão mesmo que você passa, passar no pão, na torrada, esse aí, né? Eita, deu água na boca aqui. Podia ter trazido para você. Na próxima oportunidade, eu faço questão de trazer para você. Olha, vou te falar, Mark, nós vamos ter que trazer de novo, prefeito. Porque além disso também tem a tal da cachaça, você sabe, né?
tem a cachaça também, não é? É a melhor do Brasil. Aí. É a melhor do Brasil. Gente, e as pessoas, será que não conhecem o Horizonte? Tem que ir lá, ué. Tem que ir lá. Eu e o prefeito de Silvânia, doutor Geraldo, nós temos uma disputa saudável, né? Saudável. Ele, numa visita do governador, eu estava presente, ele falou, olha, aqui tem a melhor cachaça do Brasil. Eu falei, não, o senhor não está com a verdade, é de Orizona. Aí fomos em Orizona, fizemos a mesma coisa. Mas é um trocadilho ali da amizade que eu tenho ali com as cidades circunvizinhas, né? Isso é importante, porque isso também gera algo que é muito bom para... como é que é a pessoa que nasce em Orizona? Orizonense. Então, isso é bom para o orizonense, né? Primeiramente, porque isso pode atrair turismo, né? Como a gente mesmo está falando aqui, para as pessoas, com certeza, elas estão já com vontade de ir lá conhecer o requeijão, o mel, né? A cachaça, a gente falou aqui também, que é importante as pessoas terem algo do que falar, né? A minha região, a minha cidade é bom nisso. E aí isso gera emprego, porque pelo que eu entendi, essa importância da bacia leiteira não é só questão de terra, mas a tecnologia que é usada ali também, né? Para fazer tudo isso. O que acontece, Rebeca? A cidade, ela tem, no CAGED, uma avaliação muito positiva. É a nona cidade, proporcionalmente, no estado de Goiás, na geração de emprego. Então, nós temos uma imigração de fora que vem, sobretudo do norte e nordeste do nosso país, que tem encontrado ali em Orizona a oportunidade para criar os seus filhos, criar suas famílias. Para crescer. E o meio rural nosso é basicamente, predominantemente, de pequenas propriedades rurais que já empregam pessoas. Ali tem a família, mas um ou outro empregado ali. Sim. Então, a pecuária leiteira é uma atividade muito empregadora. E tem uma crescente industrialização já da cidade da agroindústria, né? Sim. O que usa matéria-prima. Que usa matéria-prima, mas que também é respaldada ali pela tecnologia, pela inovação, e que aquilo ali amplia mais, né, a necessidade de mais pessoas trabalhando. Justamente, o laticínio são centenas de trabalhadores diretamente ligados à indústria ali. No meio, na produção, são mais de 1.200 propriedades produzindo leite, né? Tem propriedades que produzem 5, 6, 10 mil litros de leite dia. Mas tem a propriedadezinha pequena que também produz seus 100, 200, 300, 500 litros de leite, né? E que muitas vezes o estado inteiro está sendo alimentado por isso, não sabe. O Brasil, inclusive, eu já tive a oportunidade de viajar para várias localidades aqui no nosso país, encontrar lá no mercado o produto da marca Valesa, no qual todos nós orizonenses orgulhamos muito. Mas aliado a isso, nós temos a fábrica de conservas, o milho doce, né? E outras conservas também com a marca da Uderich. Também emprega centenas de trabalhadores, empregos diretos, empregos indiretos. E eu me orgulho muito em trazer para você aqui, numa outra oportunidade, o produto feito pelas mãos dos nossos orizonenses. É a cachaça, é a conserva, é o mel, é o coentro, é o leite e muito mais coisas que nós fazemos lá. Por conta de que essa oportunidade ainda que restrita em termos de tempo, não daria tempo da gente falar sobre tudo, né? Nem de degustar, né? Que a gente poderia até degustar aqui. Mas né? a relevância na geração de emprego, essas grandes empresas aí, no caso do leite, conserva, a produção de mel, a produção de coentro, a gente nos orgulhamos, eles uma representação clara do que é Orizona no cenário estadual, na economia. Eu vou te falar, assim, posso estar enganada, mas eu acredito que, assim, uma coisa que faz a pessoa se sentir bem aonde ela escolheu viver, né? A gente tem a oportunidade de... não gosto desse estado, não gosto dessa cidade, vou embora. Todo mundo tem livre-arbítrio aqui. Então, quando a gente escolhe uma cidade para viver, escolhe um lugar para criar os filhos, o senhor falou aí, eu me lembro aqui do meu pai. Ele foi gerente do Banco do Brasil por muitos anos, 20 anos. E ele trabalhou em Uruaçu, depois foi para Bela Vista de Goiás. A partir do momento que ele pôde escolher o lugar que ele queria de fato trabalhar e não que o banco mandava, ele escolheu a cidade de Anápolis. Então hoje eu vejo o seguinte: quando você escolhe um lugar para você morar, constituir família ali,
né? Colocar seus filhos para estudar, sobretudo aquilo que é trivial mesmo, educação, saúde, próprio lazer. Eu acredito que o que as pessoas procuram é um lugar que valorize o trabalho, que tenha trabalho. Você não vai ficar numa cidade que não tem emprego, né? Não tem lugar aqui para eu colocar o meu potencial. E eu acredito que dentro dessa realidade, Orizona sendo a nona, né? A nona no estado a oferecer isso, de fato é uma boa oportunidade para a pessoa falar, não, eu quero construir minha vida, eu vou para lá porque lá vai poder crescer, né? Então, isso é muito importante, não é, prefeito? Muito importante. Eu vejo você falar de Anápolis, seus olhos brilham e isso contagia, né? E a gente, quando fala de Orizona, também é da mesma forma, né? Quando a gente morava fora, Rebeca, e ia chegando aqui nas divisas de Minas, com Goiás, a hora que passava ali, vinha, é como se o sol se descortinasse, o mundo abrisse. E eu vejo você falando de Anápolis, falando do estado, assim, é como se o mundo se descortinasse para você. Sim. E é isso que a gente quer para as pessoas, né? Assim, como gestor, eu tenho certeza que o senhor prefeito pensa em proporcionar isso para o cidadão, né? O orgulho de ser orizonense, o orgulho de ser goiano, o orgulho de ser anapolino, como é o seu caso, né? Morou em outra cidade, mas tem Anápolis como a cidade do seu coração. E isso faz uma diferença danada. A gente se sente vivo, se sente participante de um processo, e a gente foi chamado, assim, eu creio que é uma missão divina, primeiramente, e depois com a permissão do nosso povo, né? E o nosso povo, eu creio que nesse mundo de dificuldades e desafio, depois de uma pandemia, estão ávidos por pessoas que possa acolher os seus anseios maiores. E eu sei que você é pré-candidata a deputada federal, me orgulha muito. Eu quero dizer que você, como representante da ala feminina no nosso partido, no MDB, e também na cidade de Anápolis, né, será um orgulho para todos nós tê-la lá na Câmara Federal. Há uma expectativa boa nesse sentido. E eu quero aqui, em público, manifestar essa inspiração que você contagia. E eu creio que ali você, como já tem feito um grande trabalho, eu sei que a sua inserção no meio político fará também a diferença. Agradeço, prefeito. Agradeço imensamente aí ao seu carinho, né? E eu também quero saber aqui uma coisa. Dentro da política aqui, pra gente já também esclarecer, né, para os nossos telespectadores aí, quais são os seus projetos para Orizona, né? Para esse seu terceiro mandato. Tem pretensões de crescer politicamente no estado? Quais são os projetos do prefeito Felipe, politicamente? Os meus projetos, na verdade, é ver o nosso povo bem. E o meu projeto é o povo da minha cidade. Eu ainda tenho mais 2 anos e meio, um pouco mais, nessa caminhada nossa, né? Um pouco menos. E eu quero, nessa caminhada, nesses meses que ainda resta do nosso trabalho, construir no imaginário da nossa cidade, não somente no imaginário, mas sobretudo na realidade da nossa cidade, que vale a pena morar em Orizona, que Orizona é a terra do nosso orgulho, que o orgulho que a gente já tem, até o final desse mandato vai crescer mais ainda. Esse é o objetivo maior. Então, trabalhando em todas essas áreas da administração, na ação social, na infraestrutura, na agricultura, na saúde, na educação, enfim, no esporte, enfim, todas essas áreas trabalhando de forma juntas, engrenadas, bem com interação boa, sobretudo com o povo, percebendo bem as necessidades das pessoas e trabalhando isso, né? O povo de Orizona, Rebeca, é um povo que gosta de festa, é um povo trabalhador, honesto, mas é um povo de festa, gosta muito de festar, de alegrias, né? Festa lá, né? Tivemos agora a primeira edição da festa junina. Né? Essa época do ano deve ser bom demais morar assim, né? Essa cidade cheia de festa, né, prefeito? Como é que é? A festança todo dia. Tem muita festa, o pessoal gosta realmente. E agora, pós-pandemia, né? A vontade aumentou. O pessoal tá mais animado. Aumentou, sim. Você vê a nossa primeira edição da festa junina, passaram por lá em torno de 8.000 pessoas.
Uau! Então, realmente, depois de um período assim de muitas restrições, a gente conseguiu no estádio da cidade, de forma aberta, com responsabilidade, usando todos os cuidados sanitários que precisa, né? Que nós tínhamos em mãos. A gente conseguiu, então, ali ter um momento de alegria e festividade. Logo no final do mês de julho, nós estaremos trazendo também a primeira edição do Festival de Inverno. A exemplo daqueles que tem no sul do Brasil, a gente quer também trazer esse... O que é oferecido nesse festival de inverno, prefeito, para que até o telespectador... eu sei que vocês ainda devem estar em programação, organizando tudo isso, né? Nós vamos fazer uma adaptação própria dentro do município, né? O projeto ele é ampliado, mas nesse momento, de acordo com as condições que a gente tem, a gente vai readaptar nas nossas condições. Será oferecido números artísticos, né? Cantores, duplas e assim por diante. Atividades esportivas durante o dia, será 3 dias. Então, atividades esportivas durante o dia e... À noite, festividade. Show, lazer. A 5ª rodada de boxe do estado de Goiás vai acontecer lá na cidade. Né? O passeio ciclístico vai acontecer no outro dia. De boxe. Uau, olha só. Um esporte que pouco se ouve falar aqui. Pouco se ouve falar, né? E é legal, né? Assim, é um esporte muito bom, hein, prefeito? Para estar levantando referência lá em Orizona, hein? Rebeca, a Secretaria de Juventude e Esporte, quando eu entrei, no período pré-campanha, era muito comum a juventude dizer, olha, Orizona não tem, nós precisamos de opção, né? De opções. Então, o que a gente tem que buscar? Opções, né? E a área esportiva, o atletismo, o futebol, né? Nós estamos agora, conseguimos concluir a reforma da praça de esporte, nós temos lá 2 quadras de tênis oficiais, temos vários campos society, mais de 20 campos esparramados pelo município, que é mantido pela Secretaria da Juventude. Tudo público. 2 ginásios. Podem ir pra lá 2 ginásios, um já está em fase de reforma total e o outro está em fase de licitação para a gente poder estar se construindo ali também no colégio, um ginásio poliesportivo. Esse é no colégio do governo do estado, Colégio Senador, tem uma estrutura ali muito boa, Colégio Estadual. Olha, que interessante. E aí, as outras atividades, além futebol de campo, de quadra, né? Nós estamos buscando essas outras modalidades. Né? Então, que dia que é o festival de inverno aí para finalzinho de julho? No finalzinho de junho, tá verdade. Então já fica aí, gente, anota na agenda aí, pelo amor de Deus. Final de julho, dá uma passada lá em Arizona, compra o seu mel, compra uma cachaça pro dia de frio. Com certeza. né, prefeito? E o mel, o coentro. O que mais, prefeito? Cachaça. O queijo, o requeijão, o ricota. Tem coisa demais pra tem comprar. muita coisa, né? Muita coisa. Ó, já tá aqui a data. Dia 22, 23 e 24 de julho. 22, 23 e 24 de julho, na cidade de Orizona, na Praça do Lazer de Orizona. Então já coloca na sua agenda para você participar do Festival de Inverno lá em Arizona. Se até lá o melhorar da rouquidão, dá para eu ir lá festejar um pouco. Eu estou aqui também para convidá-la, sua equipe, né, de produção aqui da TBC. Para nós vai ser uma honra, né? E você também vai poder conhecer esse povo maravilhoso que eu estou falando aqui, de perto, né? Com certeza, prefeito. Olha, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso, ele foi curto, mas foi muito produtivo e a gente vai trazer novamente. Claro que é para a gente conversar mais, prefeito, mas em especial porque eu quero também experimentar do requeijão e das demais coisas, das iguarias aí que o senhor vai trazer na próxima entrevista. Muito obrigada, tá? Eu tenho certeza que os nossos telespectadores se inspiraram aí e vai render muita coisa para muita gente aí. Esse é o Pod que mais pode da TBC, esse é o Pod Render. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço, prefeito Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, viu, Rebeca? Oportunidade brilhante, um papo descontraído. Bom, a gente fica muito à vontade, falando da nossa cidade, sobretudo, a nosso orgulho e a nossa alegria. Prometo para você que se você convidar, estarei aqui. Da próxima vez não vou vir de mãos vazias, não. Vamos trazer os produtos de Arizona aqui para você e sua equipe. Coisa boa. E vocês vão ter que ir em Arizona para comprar, não tem jeito. Um grande abraço.